De volta com você que se liga no LAC Concursos e a gente dando prosseguimento ao nosso processo pedagógico. Desta vez a gente vai analisar o fim do Império. Vamos entender então as repercussões da crise e do colapso do Império Brasileiro aqui na província de Mato Grosso. Lembrando, galera, que ninguém pode estudar por você. Então você tem que se dedicar com bastante disciplina. O foco, o grande lance é foco, galera. Foco nos estudos para ter grandes resultados e conquistar as suas vitórias. Muito bem, vamos então começar fazendo a nossa análise acerca do cenário econômico e produtivo da província de Mato Grosso. O contexto histórico que nós estamos falando aí é o final do século XIX, ou seja, aquele contexto histórico que vai de 1870 até 1889. Por que que nós temos este lapso temporal, professor? 1870 é a data do final da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E 1889 é a data da proclamação da República, o fim do Império Brasileiro. Nesse contexto, temos algumas transformações importantes, principalmente do ponto de vista econômico, para a província de Mato Grosso. Olha só, reabertura da navegação. Uma das principais consequências da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, através da Bacia Platina, que foi fundamental para dar uma nova fisionomia para o cenário econômico mato-grossense. Temos, portanto, uma nova dinâmica socioeconômica para Mato Grosso, que passa a exportar matérias-primas como poaia, erva mate, látex, os derivados da produção bovina. Além disso, o Mato Grosso passa a consumir produtos industrializados provenientes da Europa. Tais produtos eram importados pelas casas comerciais que surgiram nas principais cidades mato-grossenses, como Corumbá, Cáceres e Cuiabá também. Então esse é o contexto histórico importante desse período aí, pessoal. Dinamização econômica mato-grossense, exportação, importação, surgimento das casas de comércio, tudo isso vai dinamizar a nossa economia. Temos uma série de empreendimentos agropecuários de destaque, de grande relevo neste período histórico. Entre eles nós podemos citar o desenvolvimento da pecuária. A criação de gado tem um crescimento significativo neste processo, além da exploração da borracha, erva mate e poaia. A erva mate, a propósito, que era explorada em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira, fundada em 1874. E aí, em 1890, ganhou também a participação do capital argentino com o empresário Francisco Mendes, que passou a beneficiar a produção de erva mate, que era industrializada lá na Argentina, em Buenos Aires. E temos também, pessoal, não podemos esquecer desse detalhe, a produção de açúcar, que vai conhecer uma nova fase de desenvolvimento com o surgimento das usinas. As usinas de açúcar no Vale do Rio Cuiabá, surgindo aí a figura dos usineiros. Usineiros mato-grossenses que vão ser grandes coronéis da política local. A exemplo de Antônio Paes de Barros, o nosso vulgo Totó Paes, que foi um grande coronel usineiro e que chegou a ser político em Mato Grosso, exercendo inclusive o cargo de governador do estado de Mato Grosso no início do século XX.
Bom, em relação ao desenvolvimento sociocultural nesse contexto histórico do final do século XIX, nós temos a vinda de inúmeras expedições científicas para Mato Grosso. Ao longo do período imperial, tivemos a visita dos chamados cientistas viajantes. Várias expedições passaram pelos territórios mato-grossenses. A expedição de Langsdorff, ainda ali no contexto do Primeiro Reinado, na década de 1820. Temos também a presença da expedição de Francis Castelnau, em 1844, a expedição de Bartolomé Bossi, de 1862, além da expedição de Herbert Smith, de 1881, e a famosíssima expedição chefiada pelo cientista alemão Carl von den Steinen, que em 1884 esteve em terras mato-grossenses pesquisando a flora, a fauna e também os habitantes da então província de Mato Grosso. No aspecto educacional, tivemos também incrementos importantes, como o surgimento do Seminário da Conceição, primeira instituição de ensino secundário em Mato Grosso, criada no ano de 1882, a Escola Normal da Província, fundada em 1875 para formar as professoras normalistas. Temos o Liceu Cuiabano, criado no ano de 1880. Maravilha, pessoal! Em relação ao abolicionismo, outro tema importante nesse contexto, porque vocês sabem muito bem que esse período do final do Império no Brasil, nós tivemos o crescimento da luta anti-escravista no Brasil como um todo, e Mato Grosso também sofreu esse reflexo. Esse contexto histórico da segunda metade do século XIX, nós temos o crescimento do chamado abolicionismo no Brasil. Vamos lá, vamos lembrar para as leis abolicionistas que tivemos aprovadas no Brasil ao longo desse contexto histórico? Vamos lá então, revisando para você. 1850, a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico internacional de escravos. O fim do tráfico internacional de escravos, não podia mais trazer escravos da África para o Brasil, 1850. Depois tivemos em 1871 a aprovação da Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de mães escravas nascidos a partir dessa data. Essa é a Lei do Ventre Livre, que teve poucos resultados, assim, resultados bem insignificantes. 1885, tivemos a aprovação da Lei dos Sexagenários. Lei dos Sexagenários, que previa a libertação dos escravos com mais de 65 anos. Uma lei também de pouca aplicação, porque evidentemente eram poucos os escravos que chegavam a essa idade, não é mesmo? E finalmente, em 1888, quando tivemos a aprovação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, no dia 13 de maio, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil. Então, ao longo da segunda metade do século XIX, pessoal, nós tivemos o crescimento da campanha abolicionista. E como é que isso refletiu no contexto político-social mato-grossense, professor? Nós tivemos aqui, olha só, o surgimento da Sociedade Emancipadora em 1872. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completo
completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo. Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo. Forte abraço. Tchau. Clique like.